Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que eu preparo as minhas refeições para a semana. E aqui eu quero deixar claro que eu estou focando apenas no meu almoço. E essa já pode ser a nossa primeira dica, porque às vezes as pessoas querem começar a organizar as refeições, né, mudar a alimentação, só que aí pensa, nossa, eu tenho tanta refeição para fazer, é muita coisa, é muito tempo, é muito difícil e aí acaba desistindo. E realmente é, né, difícil assim no começo a gente fazer café da manhã, lanche, almoço e jantar. É muita refeição para preparar. Então eu aconselho que você foque naquela refeição que você vê hoje em dia que não tá muito legal. Então, se o seu café da manhã tá sendo aquela refeição que pode melhorar, você sente que, né, não tá legal, então foque em preparar o café da manhã. Aqui no meu caso, né, no caso eu e do meu esposo, a gente foca no almoço, que é que a gente não consegue tá ali fazendo todo dia, não tem esse tempo disponível. Então a gente se organiza para deixar pronto de 5 a 6 dias ali da minha semana e aí eu ficar tranquila quanto a essa refeição. Então já fica a primeira dica. E aí como que eu faço? A primeira coisa, a gente tem que se planejar, pensar naquilo que eu quero preparar ao longo desses dias. Então eu já tenho essa noção assim do que a gente come, da quantidade que a gente come. E se você não tem, né, essa noção, tá começando agora, eu aconselho que vá, né, pensando assim, mais ou menos quanto que eu como, tantas colheres de arroz, então quanto que eu preciso para ao longo da semana e calculando assim meio que por cima, para ir aprendendo mesmo. Não existe uma matemática muito certa, fechada quanto a isso, porque muda de pessoa para pessoa. Se você tem dificuldade quanto a isso, é bom às vezes buscar um profissional para montar um plano alimentar para você, porque aí você já vai ter mais fechadinho em relação à quantidade de cada item que você vai consumir, então quanto que você vai precisar comprar e preparar. Eu já tenho essa noção do quanto que a gente consome, então fica tranquilo fazer, pensar, né, nesse planejamento. Então eu já sei o quanto que eu tenho que comprar e aí, na verdade, eu penso no que eu quero preparar e vejo o quanto que eu quero comprar. Então eu escolhi alguns preparos, eu até tô com uma colinha aqui para falar para vocês o que a gente vai estar preparando hoje. E aqui eu não vou conseguir mostrar o passo a passo, mas eu vou ir mostrando para vocês e dando algumas dicas. Então aqui eu separei duas opções com frango para poder estar usando como proteína ali do meu almoço. E aí eu vou focar em fazer o estrogonofe, né, com um peito de frango picadinho e também com um filezinho tipo sassami que a gente encontra aqui, para poder fazer esse frango já no filezinho, mas uma parte normal, sem nada, e outra parte a gente vai colocar cebola para dar uma variada. Dos vegetais, nós estamos optando pelos vegetais mais quentinhos, né? Fazendo refogado, enfim. Então, eu vou preparar 4 opções, que vão ser purê de abóbora, katsuna refogada, que é uma folha que eu vou mostrar para vocês que tem aqui no Japão, né? Lembra muito o espinafre. A cenoura ralada, né? Que aí a gente pode misturar tanto no arroz ou deixar ali como se fosse uma salada fria, mas a gente acaba misturando no arroz. E milho, que é uma opção bem prática da gente encontrar, de ter ali mesmo em conserva. Não tem problema a gente consumir milho em conserva, busca uma conserva que tem apenas água, né? Então leia ali a lista de ingredientes. E por último, o que seria a nossa opção de carboidrato, né? Então aí eu tenho tanto o arroz quanto o macarrão, né? A gente vai fazer um macarrão ali e óleo. Então a gente consegue ter assim várias opções para ir fazendo combinações ali ao longo da semana e ir consumindo. E aqui uma coisa que eu gosto de fazer é sempre estar otimizando o meu tempo. Então, por exemplo, eu quero fazer um macarrão ali óleo, então eu já vou deixar a água ali fervendo para eu poder já fazer o meu macarrão. E enquanto isso, a gente vai preparando as outras coisas, né? Picando o frango, picando os outros alimentos, alho, cebola, porque aí a gente otimiza o tempo, né? Não fica, eu só vou fazer macarrão, aí faz só o macarrão, ou vou fazer só o purê, faz só o purê. Então eu gosto sempre de estar otimizando para não ficar muito tempo cozinhando. Ainda mais porque aqui a gente ainda não tá usando o fogão, né? A gente não comprou panela ainda, estamos pesquisando para comprar uma panela boa. Então eu tô usando aquela panela de pressão elétrica que eu já mostrei aqui várias vezes em várias receitas que a gente trouxe lá do Brasil, justamente para estar cozinhando. Então, com uma panela só
eu tenho que estar sempre otimizando o meu tempo, senão eu realmente vai ficar muito tempo cozinhando e aí ninguém merece. Então, se você tem aí o fogão, usa todas as bocas ao mesmo tempo para já adiantar e não ficar perdendo tanto tempo ali cozinhando para poder fazer outras coisas, descansar, enfim, e não ser uma atividade exaustiva ali na sua rotina. Então, eu já deixei preparado aqui o alho, o alho e a cebola já picadinho, porque isso adianta muito. Ainda não tô fazendo aquela pastinha de alho, porque eu também preciso arrumar um liquidificador. Então, estamos picando, que dá certo, fica gostoso da mesma maneira. E aqui, eu tenho 3 bandejinhas de frango. Uma, que eu tenho 2 peitos, eu vou usar pra picar, fazer em quadradinhos e temperar pra fazer o estrogonofe. Esses outros, né, tá vendo? Que é tipo um sassami, não tenho certeza se é sassami, mas eu acredito que seja, é muito parecido com o do Brasil. Então, essas 2 bandejinhas a gente vai temperar, tá? E vai fazer normal, né? Fritinha, e uma eu vou fazer com cebola pra dar uma diferenciada. E aqui a água já ferveu, então eu vou colocar o macarrão, e aqui eu tô fazendo um espaguete normal mesmo. E aí, enquanto isso, o William já tá cortando o frango pra gente poder temperar. E eu coloquei pra dourar já o alho e a cebola. E quando tiver bem douradinho, eu venho com o macarrão e tempero ele com pimenta, com salsa, com sal. E aí ele já fica pronto, bem rapidinho, bem simplesinho e que não tem erro. E aqui o macarrão já ficou pronto, então eu falei, igual eu falei pra vocês, fritei alho, cebola, junto com azeite, né? Sempre uso extra virgem. Depois coloquei o macarrão, sal, pimenta e um pouquinho de cheiro verde, né? Pra dar um tchan. E aí, enquanto isso, o William já cortou e temperou os frangos. Então, aqui eu tenho o frango que a gente vai fazer amanhã, o estrogonofe. E esse aqui para fazer os filezinhos com e sem cebola. Então, o frango a gente deixa marinando até o outro dia. Como eu fui no mercado de manhã, desculpa, à tarde, então eu vou deixar de um dia para o outro. Se eu tivesse ido de manhã, aí eu poderia fazer agora à noite. Eu não gosto do frango sem tempero, eu gosto de deixar ele assim, pegando bem o tempero, porque fica uma outra coisa, dá uma outra cara. E, enfim, então eu vou deixar e aí amanhã eu mostro o frango e aí eu vou dar continuidade com os outros preparos. Ah, e é importante falar que as aparas do frango, né, como o peito de frango vem com gordura aqui, tem até uns nervinhos do sassami, o William tira para poder depois a gente tá fazendo o caldo de legumes. Na verdade, vai virar só um caldo de frango, né? Mas se você juntar com legumes, aí fica mais completo. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal. E aí, se tiver, eu vou deixar o link aqui em cima, né? Então a gente sempre guarda para poder estar aproveitando, né? Para dar um outro sabor, depois usar para fazer uma sopa, um outro caldo, consumir, fazer, né? Como se fosse uma galinhada improvisada. Então a gente tem guardado isso desde o Brasil. A gente faz porque é uma ótima forma de estar reaproveitando todo o alimento, né? Partes que a gente ia acabar descartando. E agora, dando continuidade com os preparos, eu vou mexer com os vegetais. Então, eu já coloquei a água para ferver, para eu poder cozinhar a minha abóbora e vou cortar agora ela em cubinhos com casca e tudo. Depois eu tiro a casca para fazer o purê. Dá para aproveitar a casca, mas também não temos forninho ou air fryer aqui ainda. Então, infelizmente, eu acabo descartando a casca, mas também, se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal que eu reaproveito essa abóbora integralmente, também vou deixar aqui, né? Sempre que tiver alguma coisa, deixa aqui. Então, eu vou cozinhar essa abóbora, vou ralar a cenoura, né, rapidinho enquanto a abóbora cozinha e vou começar a preparar aquela folha que eu falei, que chama katsuna, para poder refogar também depois que a abóbora ficar pronta. E a abóbora tá aqui cozinhando, né, tá quase pronta, e aí eu vou mostrar pra vocês a cenoura como que ficou. Eu faço assim, ó, bem simples mesmo, raladinha. Eu uso o ralo mais fino que tem, que é esse aqui, ó. Tem esse que é mais grosso, eu uso esse fininho, porque aí fica bem pequenininho e aí eu posso misturar no arroz, no frango, no macarrão, enfim, dá pra fazer ali junto com as outras coisas bem tranquilo. E tá comendo também mais quente, né, não como salada só. E enquanto a abóbora tá ali terminando, eu vou cortar a katsuna, que é aquela folha que eu falei pra vocês que lembra um espinafre, então eu só vou cortar assim em partes, não é muito regular não, porque aí eu vou refogar, ela diminui bem
o volume fica bem pequenininho assim, mas eu gosto de fazer, né? A gente experimentou, gostou, é uma folha amarga, então dá um sabor diferente ali na comida, principalmente quando eu tô fazendo abóbora e cenoura, que são alimentos mais doces, então dá uma quebrada também. A abóbora ficou pronta, então agora eu tô refogando outra cebola e a folha eu cortei assim bem irregular mesmo, igual eu falei pra vocês, e eu só vou colocar aqui e deixar refogando. Vou temperar com sal, pimenta, mexer bem e aí eu venho mostrar pra vocês como que ficou. E depois de refogar fica assim, tá vendo? Some bastante a folha, né? Porque quando a gente refoga a folha não tem jeito, vai diminuir o volume, então dá pra ver mais os talos, mas fica bem gostoso assim com cebola refogadinho, dá realmente uma outra cara na comida, né? É importante a gente variar as texturas, mas também o sabor, né, o que cada alimento acaba tendo, para não ficar ali uma comida tão monótona, né, com uma cara só. E o purê de abóbora, eu só peguei mesmo a abóbora, tirei a casca e amassei a polpa com um garfo mesmo, bem simples. Coloquei sal, pimenta e um tiquinho de manteiga para ela ficar numa consistência um pouco mais cremosa. Então, assim, não é um purê tecnicamente, mas como se assemelha assim a textura de um purê, eu acabo chamando de purê. Então, assim, super simples, só cozinhar, amassar e temperar ali no potinho mesmo. Então, um preparo bem rápido e super chato também, que fica como uma dica para vocês. E para fechar por hoje, eu só vou colocar o milho mesmo, tirar da lata e colocar no pote, não tem segredo, né? Então não vou nem mostrar para vocês que não chega nem a ser um preparo. E aí amanhã eu volto para mostrar como eu finalizo com o frango e o arroz, né? O Gohan daqui, que é diferente do arroz do Brasil, então para vocês verem como que é um pouquinho, como que eu faço. E lembrando, eu tô fazendo em 2 dias justamente porque eu comprei o frango à tarde e tô deixando marinar agora à noite para pegar bem o tempero no outro dia, né? Se eu tivesse comprado de manhã, dava para fazer tudo agora à noite, fechar tudo num dia tranquilamente. Então eu volto amanhã e finalizo com vocês o vídeo. E já estamos no outro dia, agora cedinho, na verdade, umas 8 horas já da manhã. Então eu vou fazer o quê? Terminar o meu frango e fica tudo certo para os meus preparos da semana. Então eu vou começar fazendo o filezinho de frango, né? Aqueles dois jeitos que eu falei, ele normal e ele com cebola e depois o estrogonofe. E aí, conforme for ficando pronto, eu mostro para vocês e como que eu faço também para estar congelando esse frango pronto, que vai ser uma ótima dica para você ter sempre em casa, não necessariamente só para a semana que você for consumir, mas para ter ali e usar, né, na hora que precisar, quando acabar as coisas, ter uma opção ali para recorrer congelado salva muito, né? É uma das coisas que eu sempre falo, pelo menos lá no Instagram. Acho que aqui tem conteúdo também de alimentos congelados. Se tiver, vou deixar também aqui em cima, porque às vezes tá muito corrido, né? O dia a dia. Então, ter essas opções são estratégicas para a gente não recorrer a alguma coisa rápida, alguma coisa que não seria interessante, né? E acabar ali fugindo do nosso objetivo. E os filés de frango já ficaram prontos, então aqui tem a parte com cebola e aqui sem cebola. E eu vou separar as porções nesses ziplocs, porque aí eu coloco no saquinho, congelo, e aí quando eu for consumir, eu tiro geralmente na noite anterior, e aí é só esquentar que ele vai ficar normal, não muda nada o frango. Então é super prático ter assim, e aí você pode deixar não só para sua semana, mas também ter ali, né? Por exemplo, um franguinho, porque aí quando você precisar é só esquentar e não recorre a alguma coisa mais fácil que não ia ser tão legal assim. E o último preparo é o estrogonofe, então rapidinho ficou pronto também, aquele estrogonofe básico. Ainda estamos improvisando com ketchup e mostarda, não achei um molho de tomate que eu goste tanto, mas fica uma delícia da mesma maneira. E aí fica tudo pronto na semana. Então, geralmente eu deixo assim, em potes mesmo, só o preparo. Mas para mostrar para vocês, vocês podem fazer o preparo ou montar a marmita, né? E aí você, se tiver um espaço, pote suficiente, já deixa pronto para a semana toda. Aí eu montei aqui só para vocês terem mesmo uma ideia. Às vezes eu deixo, né, de um dia para noite, da noite para o dia seguinte, essa marmita pronta para facilitar ali. Mas geralmente eu deixo só no pote o preparo, porque é colocar no prato, esquentar e comer.
Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham entendido mais ou menos como que eu faço, né, essa minha organização da semana e que essa minha organização possa servir de inspiração para vocês aí do outro lado, fazer na casa de vocês. E isso, igual eu falei lá no começo do vídeo, para qualquer refeição, principalmente aquela refeição que você vê que não tá tão legal ali no seu dia a dia. Então foca nela, deixa ela preparada e depois você vai mudando para as outras refeições do seu dia, porque é um processo, a gente tem que fazer aos poucos para que, né, se encaixe na nossa rotina e não fique uma coisa tão inviável que vai fazer a gente desistir. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.